Oi, gente nossa! Você é gente nossa. Graça é coisa nossa. Graça e paz para todos vocês. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Um abraço lá para a cidade de Quixó, né? Tem algum dos irmãos me assistindo naquela cidade de Quixó. Deus que continue iluminando a mente de vocês. Eu tenho irmão no Rio, em vários lugares, muitas cidades, né? Lá em Caetité, na Bahia, em Curitiba, Campinas, Araras, enfim, muitas cidades. Um abraço para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal. E o título da mensagem que eu tenho para nós, meu irmão, minha irmã, você que está sempre me ajudando, sempre compartilhando, você que não perde, você que me assiste todos os dias. Vai um abraço do meu coração, um beijo no coração de todos vocês, meu irmão e minha irmã. E a mensagem que eu tenho é esta: porque tenho que jejuar. Vamos junto. É que meu pastor diz que eu tenho que jejuar. Você tem que... O pastor diz que nós temos que jejuar, porque o jejum faz parte da consagração. Mas onde está escrito aqui? Onde está? Não existe. Porque os discípulos de João jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Então os judeus ficaram indignados. Por que os discípulos de João jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam? Então, João Batista, como ele era considerado também um profeta, ele tinha os seus discípulos para ajudar o seu ministério. E ele ensinou, por quê? Porque João estava na velha aliança. João foi o último profeta da velha aliança. Então, ele ensinou os seus discípulos a jejuar. E vieram perguntar, e parece que está no capítulo 2 de Marcos, versículo 17 de Marcos. Mestre, por que jejuam os judeus e jejuam também os discípulos de João e os seus discípulos no jejum? Jesus falou assim: porque não há necessidade de jejuar. Por quê? Jejuar para quê? E por quê? Se eu sou o noivo e estou com eles, não há necessidade de jejuar. Porque o judeu jejuava porque Deus não estava com eles. Se os judeus oravam, porque Deus não estava com eles. Se os judeus jejuavam, porque Deus não estava com ele. É completamente diferente. Deus manifestava por intermédio de profeta, por intermédio de revelação, de sonho. Não é como nos dias atuais, como nos dias de agora. Então, eles buscavam, como a própria palavra, Jeremias, ali, 29:13, buscai-me-ei e me acharei, quando me buscai de todo o vosso coração. Clama a mim, 33:3 de Jeremias. Clama-me, respondei-te-ei e anunciarei grandes coisas que vós não conheceis. Então Deus exigia deste povo para buscar ele, porque Deus não estava com ele. Então ele jejuava. Era comum jejuar. E Jesus falou: não há necessidade de jejuar, porque eu estou com eles. Quer dizer, se Deus estava com ele, porque Jesus era o próprio Deus, por que eles têm que jejuar? Não há necessidade. É como nós, nos dias de hoje, por que nós vamos jejuar? Se Deus está dentro de nós, se nós somos templo e morada de Deus, por que vamos jejuar? Mas esses movimentos religiosos, esse sistema religioso, diz que o povo tem que jejuar. Ensina que o jejum, você consegue isso, que você consegue aquilo outro, e é tudo uma mentiraiada danada, porque eu fui um dos que muito jejuei. Eu conheço pessoas que passavam dias e eu ia fazer um jejum de 21 dias, mas graças a Deus que eu não saí antes de fazer esse jejum de 21 dias. Que falaram que um camarada fez jejum de 21 dias e ressuscitou 17 mortos.
Ele recebeu um poder tão grande que no ministério dele, 17 pessoas chegavam no velório, colocavam a mão na cabeça do defunto e mandavam o defunto levantar. 17 foi considerado o maior, como se diz, pregador que ressuscitava morto da época. Por 21 dias de jejum só tomando suco de laranja. Eu queria fazer isso. Porque a gente ouve muita besteira, sabe? Muita bobeira. E a gente vai e quer fazer. Que a gente quer crescer. Tá. Bom, mas olhando, Jesus diz, não é necessário de jejuar. Porque eu estou com ele. Mas vai chegar dias que eles vão jejuar. Quando o noivo não estiver mais com eles vão jejuar. Mas agora não é necessário jejuar porque o noivo está com ele. O que Jesus quis dizer isso? Que quando ele seria tirado, que ele seria levado ao seio da terra, que ele seria morto, mas no terceiro dia ressuscitava, então nesse dia eles poderiam jejuar, porque era comum. Porque o que é o jejum então, irmão Nilson? O jejum é passar fome, nada mais do que isso. É passar fome. Existe outra explicação? Porque a alma está atrelada ao corpo. E esses camaradas de púlpito, que eu não sei nem dar nome, esses camaradas, que não passam de charlatões, porque só mente. Quem mente, o que é? É um mentiroso. E o mentiroso, o que é? É um charlatão, que vive de engano, ganha dinheiro através da mentira. Porque eles não pregam, usa este livro, vamos abrir lá, vamos ler lá, mas não se tem nada a ver com isso. Que Jesus falava e vivia. O apóstolo Paulo falava e ele vivia, mas eles não. Desde aquele tempo, sacerdotes, sumos sacerdotes, os religiosos, eles queriam, mas eles não eram homens, povos de Deus. Foi por isso que Jesus diz, esse povo me louva com seus lábios. 15:8 de Mateus. Mas seu coração está longe de mim, em vão me adora, ensinando doutrina. O que eles ensinavam era coisa que não vinha de Deus. Então, o que eles faziam? Eles oravam. De acordo com que eles oravam, e Deus não respondia. Aí eles entravam no jejum. Jejum é um sacrifício. Eles muitas vezes raspavam a sua cabeça, porque os judeus tinham por costume de ter cabelo longo e barba longa. Raspava a sua cabeça, tirava as suas vestes, vestia-se de saco, sentava na cinza, colocava cinza, sentava na cinza, muitas vezes até no sol, e ficava ali dias para Deus compadecer daquele jejum que ele estava fazendo. E Deus, por ser amoroso, bondoso, misericordioso, Deus então compadecia por aquele sacrifício. E isso, eles se apegaram tanto nisso, que virou quase como lei dentro de Israel. E começou o povo a enjoar, e com muitas coisas que existem hoje dentro desse sistema religioso, que o povo tem como isso, é como você pôr assim, carregar a Bíblia. Aonde tem isso dentro da Bíblia? Aonde existe isso? Eu estava uma certa vez no Belém do Pará, dentro da cidade do Belém do Pará. E eu estava na Assembleia de Deus, aonde eu estava ali, num estacionamento grande. Eu falei com o responsável ali, ele falou, não, pode deixar a sua condução aí dentro. Eu falei, não, eu vou deixar aqui, que eu tenho que ficar aqui uns 3, 4 dias aqui, fazer uma cobrança aqui e tal. Bom, e ali tinha 3 pastores. E os pastores dali, eles revezavam. Ali tinha culto, vários cultos, e à noite revezava. Tinha um pastor que ficava das 6 às 2 da tarde, das 2 às 10, das 10 às 6 da manhã. Mas eu me lembro que tinha um pastor, eu posso dizer o nome dele, pastor Andrade. Era o terceiro pastor dessa igreja. Segundo o que me disseram, essa igreja tinha 6.000 pastores. Ele era o terceiro. Ele era um homem de muita sabedoria, muito conhecimento dentro da Bíblia. Era um homem... E ele
tinha a sua sala pastoral e ficava ali para atender telefone, atender as pessoas que vinham ali, papá. E eu fiquei conversando com ele, ficava conversando com ele. E ele percebeu que eu tinha, como se diz, um certo conhecimento. Ele falou assim, rapaz, vou lhe fazer uma pergunta para você. Eu falei, não, pode fazer a pergunta se o senhor quiser. Ele falou, por que crente, quando ora, fecha os olhos? Onde está escrito isso? Eu falei, isso é costume de crente. Na Bíblia não diz isso. Qual a diferença olho fechado e olho aberto? Se diz que o olho fechado, você não está vendo nada. Naquele momento, seus olhos espirituais que está contemplando, mas seus olhos carnais não está vendo nada. Pode passar quem passar, você não está vendo. Então, por isso, mas biblicamente não existe dentro da Bíblia fechar o olho. Você não viu nenhum apóstolo, Jesus, alguma vez falar, fecha os seus olhos. Em parte nenhuma. Ele disse, tudo bem. Mas eu também quero fazer uma pergunta. Aonde na Bíblia está escrito que os crentes para ir para a igreja têm que carregar a Bíblia? Ele foi em lugar nenhum. Por que eles carregam? Costume. Porque carregar a Bíblia não quer dizer nada. Jesus nunca diz carregai a Bíblia. Ele diz examinai. 5,39 de João. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, voltando, muitos são costumes. Então, os judeus pegaram essa prática de jejuar. Esther mandou que todo o seu povo jejuasse, que ela ia encontrar com o rei. E ela não podia ir na presença do rei sem permissão. Ela tinha que ter um convite. Me parece que uma vez por mês a rainha se apresentava diante do rei, quando o rei mandava chamar. Mas ela era judia. E o seu povo estava prestes para ser exterminado. E o rei nem sabia que ela era judia. É uma história meia... Você olha lá no livro de Esther, você vai encontrar a história de Esther. Começa desde o capítulo 1 de Esther, você vai encontrar toda a história. E ela então pediu um jejum de 3 dias. O povo fizeram e ela foi vitoriosa. Ela entrou no pátio, quando chegou no pátio, o rei disse, quem está aí no pátio? É cheio de segurança. A rainha Esther. Ele abriu a porta, ela entrou, se inclinou, ele estendeu o cetro e recebeu ela. E deu toda a atenção para ela, e tal, ela foi muito e muito aceito e bem-vindo ali pelo rei. E vemos também aquela outra passagem onde Jonas entrou na cidade de Nínive. E Deus disse, vou destruir essa cidade. E quando Jonas entrou ali, ele começou a falar assim, Deus destruirá esta cidade. Dentro de 40 dias, se não houver arrependimento, Deus vai destruir essa cidade. Quando essa notícia chegou, é uma cidade muito grande. Jonas levou 3 dias para atravessar essa cidade. Quando Jonas, anunciando isso, chegou até o rei colocou um decreto que toda a cidade tinha que jejuar 3 dias e que até os animais também tinham que jejuar. E os animais ficaram sem comer, sem beber, todos os homens, todo o povo da cidade. Foi um decreto dado pelo rei. E o que fez Deus? Jonas ficou atento, olhando, para ver o que ia acontecer. Deus poupou aquela cidade, porque Deus viu que o povo se arrependeu e entraram num sacrifício que não foi pedido por ele, não foi ele quem pediu esse sacrifício, mas o povo fazia para que Deus compadecesse. Deus compadeceu por Nínive, através do jejum. Então, por isso que os judeus tinham por costume de jejuar. Davi ficou 1 semana prostrada, jejuando e orando, e a criança morreu. Deus não atendeu o pedido de Davi. Não adiantou nada. Agora, hoje tem muita gente que você vai falar, não, irmão, eu consegui isso porque eu jejuei, eu consegui isso porque eu orei. Não, irmão, não tem nada a ver de orar e de jejuar. Você conseguiu isso porque você tinha que conseguir. Porque se fosse desse jeito, todos os crentes eram vitoriosos. Todos os crentes tinham casas para morar, tinham bom emprego, tinham seus bons carros, tinham sua boa poupança, mas os crentes não ficavam doentes, não é assim. Então não é falta de orar. Tem gente que fica 2, 3 dias, eu já cheguei a ficar 50 horas sem pôr água na boca, nada.
como eu já preguei, daí fiquei em jejum, jejuando 24 horas por dia, mas no último dia eu jantei na terça e só fui jantar na quinta depois das 10 horas da noite. E eu falei, hoje, paralítico vai andar aqui dentro da igreja, Deus vai fazer um grande reboliço. Eu subi no púlpito, preguei com aquela força, aquela vontade de vencer, chamei o povo na frente, ungi o povo, orei, o que aconteceu? Nada. Sabe o que é nada? Nada, zero, 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 zero. Então o que adiantou isso? Nada. O que adiantou minha 100 horas de oração? E minhas 240 horas de jejum? Nada. Não adiantou nada. Eu, cada 24 horas, eu dava um tempo, me alimentava e voltava a jejuar mais 24 horas. Foi 10 dias fazendo isso e orando 10 horas por dia. Fiz 100 horas de oração e no último dia, 50 horas de jejum. Não valeu nada. Então, voltando para terminar. Você fala assim, mas irmão Nilson, que a pessoa falou para mim, mas tudo que eu quis até hoje eu consegui através de jejum. Mas você olha para... Deus usou o profeta Isaías no capítulo 58. Olha para o capítulo 58, vê o que Deus disse ali, principalmente do versículo 3 em diante. Qual foi o jejum que eu pedi para vocês? Foi ficar sem comer? Ficar sem comer vai fazer o quê? Fazer mal à sua saúde, porque a sua alma e o seu corpo estão ligados. O espírito não precisa nada dessas coisas, porque Jesus disse, Mateus 26, versículo 41, o espírito está pronto. O espírito não precisa de santificação, o espírito não precisa de oração, o espírito não precisa de nada, porque o espírito é de Deus. De todo jeito ele vai voltar para Deus. E essa carne vai voltar para a terra, a carne e a alma voltam para a terra e vira terra, acabou, meu. Para com essas coisas. E Deus diz, qual foi o jejum que eu pedi para vocês? É vocês amar o seu próximo, dar de comer quem tem fome, acolher aqueles que estão desamparados, fazer o bem ao seu próximo. Se você começa a ler o Isaías 58, você vai entender que o jejum que Deus pediu não é ficar sem comer, não. Deus repreende duramente Israel por causa disso. Mas o povo continua sem ignorância até o dia de hoje. Principalmente esses movimentos pentecostais. Não, jejuar. Eu já vi muito essas tolices dentro da igreja. Isso é tolice. Não tem outra maneira de explicar. Quem pode jejuar comigo? Levanta a mão. Ali, tem 1, 2, 3, tal, não tem mais. Ó, nós vamos fazer um jejum a partir de hoje. Só vamos voltar só daqui 24 horas que nós vamos se alimentar. Em água. Nada nós podemos pôr na boca. Aí, irmão, não quebra não, hein, irmão? Se quebrar, Deus vai te pesar a mão e tal. Já vi muito essas tolices. E chega no fim, que aconteceu? Nada. Nós estamos fazendo jejum aqui para Deus fazer isso. Não faz nada. Deus não age por impulso. Deus não age por emoção. Deus é da forma como ele disse, eu corri tanto, termino com essa. Eu corri tanto, me esforcei tanto. Depois olho para Romanos 9 e 16. Não é de quem quer e nem de quem corre. É de quem eu quero, diz o Senhor. No versículo 15 ele diz, eu compadeço de quem eu quero compadecer, tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Deus teve compaixão e misericórdia do ladrão da direita, mas o da esquerda, ele não compadeceu por ele. Deixou que ele fosse. Não está aí. Então não adianta você querer pensar que é conforme se ensina dentro desses locais chamados santuário, porque está aqui dentro. Então o título da mensagem é essa, por que tenho que jejuar? Porque você está com a mente fechada. Você não sabe que o jejum está ligado à lei, e a lei está debaixo de maldição. Quando você jejua, você está fazendo algo que desagrada a Deus. Porque a lei acabou. Não existe mais lei. Então você não tem que se preocupar mais com isso. Mas, meu irmão, vou ficando por aqui. Fique com esta palavra, que isso você possa meditar nessa realidade
Não genjua mais. Se você até hoje enjoou, você não genjua mais. Deu vontade de beber água, bebe água, come, bebe, aproveita, porque a nossa carne vive e precisa muito disso. Se você não é inscrito, inscreva, curte e compartilhe. Graça e paz para todos. Tchau, tchau.